Olá, meu nome é Adriano. Durante 35 anos fui membro fiel da religião das Testemunhas de Jeová. Cheguei a ser ancião, servindo com zelo e convicção. Mas hoje, quero distância. Distância de tudo o que vivi ali dentro. Sim, durante mais de 3 décadas, vivi, respirei e defendi as doutrinas dessa organização. Fui criado nesse ambiente, estive envolvido profundamente e cheguei até a liderança. Mas hoje, não sou mais uma testemunha de Jeová. O que eu vou contar aqui talvez te choque, talvez te revolte, mas acima de tudo, é a verdade, a minha verdade. Desde criança, vivi sob a influência da organização. Minha mãe é testemunha de Jeová desde a década de 60. Cresci ouvindo sobre o único caminho para a salvação, sobre um Deus exigente e uma estrutura rígida que prometia a vida eterna, mas só para quem se mantivesse fiel à torre de vigia. Mas foi aos 15, 16 anos que algo despertou em mim. Comecei a estudar com mais afinco, mergulhei nas publicações, nas revistas antigas, nos livros antigos. E naquela época, parecia que eu tinha descoberto um segredo milenar. A impressão era clara. Por 2000 anos, ninguém entendeu a Bíblia de verdade, até que no século XIX, Charles Taze Russell apareceu e iluminou tudo. Era assim que a organização fazia parecer. Era essa a narrativa que encantava. Antes de continuar, se esse tipo de conteúdo te interessa, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais o nosso trabalho e faz esse vídeo alcançar outras pessoas que talvez estejam passando pela mesma situação. Me empolguei. Achei que estava descobrindo tesouros escondidos nas Escrituras. Me tornei um defensor fervoroso das doutrinas. Trabalhei duro. Cheguei a servir como betelita, morando e servindo na sede da organização, onde, aliás, percebi que a torre de vigia funciona como uma verdadeira empresa. Mas na época, eu via isso como algo nobre. Se a salvação estava na organização, trabalhar para ela era como trabalhar para Deus. Tudo começou a mudar quando fui designado como ancião. Recebi então o famoso livrinho secreto, aquele que só os anciãos têm acesso, e junto com ele vieram cartas confidenciais da liderança. A partir daí, comecei a enxergar uma outra realidade. Percebi que o foco da organização não era espiritual. A prioridade nunca foi realmente aproximar as pessoas de Deus. A real preocupação era com os bens, com o controle, com a estrutura. Os salões do reino, construídos com o suor das testemunhas, não pertencem aos membros, mas à organização, que os registra em nomes de associações jurídicas fantasmas, como fazem certas máfias que lavam dinheiro. A fachada é bonita, mas o controle é absoluto. Participei de mais de 10 comissões judicativas, estive do lado de quem julga, e digo com tristeza, não era justiça, era legalismo, era seguir o manual. Vi pessoas sendo destruídas emocionalmente por procedimentos mecânicos, frios e impiedosos. Comecei a questionar. Aquilo não era o Evangelho. Também percebi que muitas doutrinas centrais da organização são frágeis como um castelo de cartas. Por exemplo, a doutrina sobre o sangue. Eu mesmo auxiliava comissões de ligação com hospitais, os chamados ascolis. Acreditava que estávamos defendendo princípios bíblicos. Mas quando fui estudar a fundo, percebi, não existe nenhuma base bíblica clara para aquela doutrina. Nada. É uma invenção da organização. Outro choque foi entender a manipulação por trás das profecias falhas. O cálculo de 1914, que eles dizem marcar a volta invisível de Cristo, é uma construção totalmente equivocada. Baseiam-se em datas forçadas, previsões erradas. E quando as profecias não se cumprem, eles simplesmente mudam a explicação. Por décadas eles ensinaram que a geração de 1914 veria o fim.
está nos livros antigos como o poderá viver para sempre no paraíso na terra. A doutrina era clara. Quem viu 1914 não morreria antes do Armagedon. Mas em 1995, isso mudou. De repente, essa geração virou uma ideia simbólica. E mais recentemente, surgiu uma das doutrinas mais absurdas: a geração sobreposta. Uma tentativa desesperada de remendar o erro sem assumir culpa. A Bíblia nunca mudou. Os textos são os mesmos, mas as interpretações mudam conforme os interesses da liderança. E isso é grave. A Bíblia, em Deuteronômio 18 a 22, é clara. Se alguém fala em nome de Deus e o que diz não se cumpre, essa pessoa é um falso profeta. E é isso que a torre de vigia é: uma falsa profetisa institucionalizada. Entender isso me tirou o chão. Comecei a ser visto como alguém fraco espiritualmente. Mas o que realmente aconteceu foi que eu comecei a enxergar. Não fui desassociado. Também não pedi dissociação, e vou te explicar por quê. A carta de dissociação serve apenas para proteger juridicamente a organização. Com ela, você perde o direito de processá-los no futuro, já que saía por vontade própria. Além disso, se você se declara dissociado, eles te julgam publicamente, te rotulam como apóstata e orientam todos a te evitar como um leproso. Então eu fiz diferente. Saí em silêncio. Devolvi meu cargo de ancião, dizendo que a responsabilidade era demais. Me afastei devagar. Aproveitei uma mudança de cidade por causa do trabalho e simplesmente sumi, e deu certo. Não fui perseguido, não fui julgado, não fui caçado. Minha esposa continua sendo testemunha de Jeová, mas ela é sincera. Faz o que faz por amor, não por medo. Ela quer ter uma relação com Deus, e nisso nos entendemos. Nunca a forcei a sair. Assim como minha mãe, que ainda está lá. Com sabedoria, evitei conflitos e preservei minha família. Algo raro entre os que deixam a organização. Hoje, eles me chamariam de apóstata. Mas eu te pergunto, o que é um apóstata de verdade? Segundo a Bíblia, apóstata é quem abandona a fé, quem nega a Deus, quem trai a verdade das Escrituras. Eu não abandonei nada disso. Continuo crendo em Jeová. Creio em Jesus Cristo como meu Salvador. Só não acredito mais que a salvação depende de uma organização humana, centralizadora e contraditória. Por fim, se você está pensando em sair, meu conselho é: não confronte. Não tente provar nada com a Bíblia. Não vá para o embate. Isso só te expõe ao sofrimento. Os anciãos não vão ouvir. Eles apenas cumprem ordens. São leais ao livrinho secreto, não às Escrituras. Saia com sabedoria. Preserve sua dignidade. E lembre-se, Deus não habita em organizações. Ele habita em corações sinceros. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, se você passou por algo parecido, deixa seu comentário aqui embaixo. E se você quer mais conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever no canal. Tem muita coisa ainda que eu vou mostrar, inclusive trechos do famoso Livrinho dos Anciãos. Que Jeová Deus e Jesus Cristo te abençoem.